O novo filme do Superman está marcado para chegar em julho deste ano nos cinemas e será dirigido por ninguém mais, ninguém menos que James Gunn, um cineasta renomado da indústria e que tem no seu currículo filmes como a trilogia Guardiões da Galáxia da Marvel, Esquadrão Suicida de 2021 e também a série do Pacificador. Mas muito além de uma nova história do Superman, esse filme promete ser o pontapé inicial de um novo universo cinematográfico da DC, o que aumenta ainda mais as expectativas. Por conta disso, eu decidi revisitar o histórico de filmes do personagem e fui parar em 1978, quando o primeiro longa-metragem do Superman foi lançado para os cinemas. Em uma época em que os filmes de super-heróis estavam longe de serem esse fenômeno cultural que é hoje em dia, mas que com certeza contribuiu a longo prazo para que esse tipo de produção viesse a ser um dia tão bem sucedida. Mas a pergunta que fica é, será que Superman, o filme de 1978, envelheceu bem? E eu confesso que assim, galera, o Superman nunca foi o meu herói favorito, então por conta disso eu nunca li muitas HQ solo dele e também nunca me interessei muito em assistir os seus filmes. O que eu me lembro de ter assistido e acompanhado até o final foi a série Smallville, que tinha uma proposta de mostrar a adolescência do Clark Kent, até ele se tornar o Superman. Só que essa proposta, por melhor que ela fosse, ela se perde ali ao longo das temporadas e acaba que a qualidade da série se perde bastante neste processo. E eu tenho uma vaga lembrança de assistir a alguns filmes clássicos do Superman lá na sessão da tarde, ali por volta dos anos 90, começo dos anos 2000, mas honestamente faz tanto tempo que eu nem me lembro mais de nada. Então aqui a minha experiência vai ser semelhante a de estar assistindo a um filme pela primeira vez. E a minha ideia com este quadro do Envelheceu Bem é analisar se o filme está aceitável para os padrões de qualidade que temos atualmente, independentemente do sucesso que ele tenha feito lá no passado. Então sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. Vamos analisar se Superman, o filme de 1978, envelheceu bem. Superman, o filme de 1978, busca retratar a origem do super-herói e apresentar todos os conceitos que compõem o personagem. Começamos o filme no planeta Krypton, momentos antes de sua destruição, e vemos Jor-El enviando seu filho Kal-El em uma nave para a Terra, para que assim possa sobreviver. Ao chegar na Terra, o pequeno Kal-El é encontrado pelo casal Kent, que adotam o garoto e não demoram para descobrir que ele não é uma criança comum. Acompanhamos um pouco da adolescência de Kal, que foi batizado na Terra como Clark Kent, e que foi ensinado por seus pais adotivos a guardar os segredos sobre suas habilidades especiais. Tudo ia muito bem, até que Jonathan Kent morre repentinamente devido a um infarto, e vemos um dos diálogos mais marcantes de Clark, onde ele diz que consegue fazer muitas coisas, mas que não foi capaz de salvar o seu pai. Em meio ao luto, Clark decide explorar a nave que o trouxe para o planeta Terra, e lá ele encontra um cristal misterioso, que o guia até o Ártico e revela para ele a Fortaleza da Solidão. Neste local, o garoto encontra a inteligência artificial de seu pai verdadeiro, Jor-El, que o educa por 12 anos, ensinando sobre seus poderes e também sobre a história de Krypton. Após toda essa longa, porém necessária introdução, temos um salto temporal, e então passamos a acompanhar a vida de Clark Kent, que finge ser um repórter atrapalhado, para que ninguém descubra o seu segredo. E aqui vemos as interações de Clark com os demais personagens da trama, como Lois Lane, Jimmy Olsen e seu chefe Perry White. E claro, acompanhamos o personagem em ação salvando pessoas e combatendo o crime em Metrópolis. Assim como também somos introduzidos ao principal vilão desse filme, que é o Lex Luthor. E bom, sobre o Lex dessa adaptação, eu vou chegar lá. Deixa eu primeiro elogiar os acertos que esse filme teve. Aqui vale ressaltar que a versão que eu peguei para assistir se trata de uma edição estendida, lançada em 2006, que pelo que eu pesquisei, acrescentam cenas que ajudam a dar mais contexto para a história. Essa versão está disponível na Max ou por aluguel no Amazon Prime. Uma das adições dessa versão pode ser vista logo no começo, quando os vilões Zod, Ursa e Non
são condenados por seus crimes e banidos para a Zona Fantasma. Depois disso, esses vilões não serão mais citados neste filme, mas acredito que eles devem dar as caras em algumas das sequências. No que diz respeito à narrativa, de modo geral, eu posso dizer que ela cumpre muito bem com seu papel, e eu irei me aprofundar mais sobre esse tema ao longo do vídeo. Antes disso, preciso falar algumas coisas sobre seus aspectos técnicos. Outro ponto importante que devemos comentar para aqueles que, assim como eu, irão assistir ao filme nos dias de hoje, é que assim como qualquer obra antiga, os seus efeitos visuais estão claramente ultrapassados. Porém, acredito que é válido citar o momento atual da indústria dos cinemas de quando esse filme foi produzido. Muito é falado sobre como essa obra impressionou no quesito visual, e de como era incrível ver o Superman voando naquela época. Além disso, um ano antes desse filme do Superman, também foi lançado o primeiro Star Wars, que na época foi considerado um marco no que diz respeito a efeitos especiais de cinema. A verdade é que este período do final da década de 70 foi marcado como um momento em que a indústria do cinema inovou no quesito visual. Eu não era nascido nessa época, mas acredito que para quem pôde acompanhar isso de perto, deve ter sido uma sensação muito parecida com a que eu tive quando eu vi o primeiro Matrix, por exemplo, que também foi um marco no que se diz respeito a efeitos especiais. Diante de tudo isso, eu posso dizer que, visualmente falando, os efeitos desse filme do Superman não é os mais impressionantes se comparado aos padrões atuais, e mostram claros sinais de envelhecimento. No entanto, não vi nada extravagante a ponto de comprometer a minha experiência. Por conta disso, posso dizer que neste ponto, o filme está bem no meio termo. Ao assistir esse filme do Superman, eu pelo menos entendi que ele tinha um único objetivo, que era o de apresentar a origem do personagem e todos os conceitos que compõem esse super-herói. E olha, não é por nada não, mas a produção ela foi muito bem sucedida nesse aspecto. Conforme eu já mencionei antes, a história parte desde a destruição de Krypton à chegada de Kal-El na Terra, como foi a sua adolescência, o momento de virada em que ele descobre toda a sua origem, até onde de fato ele começa a atuar como Superman. Embora pareça ser muita informação para pouco tempo de tela, eu diria que os produtores souberam preencher muito bem os espaços, fazendo com que o espectador, que nunca havia lido nada a respeito do personagem, termine o filme sabendo exatamente quem é o Superman, qual é a sua origem, quais as suas habilidades, motivações e etc. Tudo isso é ainda mais acentuado na versão estendida. Outro ponto que merece destaque é o excelente trabalho feito pelo ator Christopher Reeve, que conseguiu não apenas convencer a todos de que ele era o Superman, como também interpretou um ótimo Clark Kent. Esse é um problema que eu vejo em muitos filmes de super-heróis, onde o ator ele é muito bom interpretando aquele personagem usando a máscara, mas quando ele está vivendo a sua vida comum, ele não consegue convencer. Ou vice-versa, já vi isso acontecer também no sentido contrário. Mas não é só pela atuação. A aparência e o porte físico do ator Christopher Reeve naquela época caíram como uma luva para o Superman. O cara tinha com ele a vibe do herói, que ajudava a transmitir esse tom leve, que faz parte do Superman, que é esse personagem que traz conforto e esperança para a população, ao mesmo tempo que esbanja de uma personalidade bem humorada, mesmo quando está lutando contra os bandidos. Ao salvar alguém, ele sempre se apresenta para as pessoas não como um herói ou como seu salvador, mas como um amigo, alguém com quem se pode contar sempre. E fica muito evidente que o Christopher Reeve entendeu essa dinâmica. Eu sei que hoje muitas pessoas têm um carinho gigantesco pelo ator Henry Cavill, ao qual interpretou o Homem de Aço nas últimas produções do Superman. Mas galera, estamos falando de 1978, e eu pergunto genuinamente para vocês, alguém aqui acha que havia ator melhor que o Christopher Reeve para dar vida a esta versão do Superman em 1978? Como eu já mencionei aqui no início deste vídeo, eu não era um grande fã do Superman, e por conta disso eu não acompanhava muito a fundo os seus filmes.
Mas eu lembro que na época eu acompanhei o que aconteceu com o ator Christopher Reeve, e eu não podia deixar de mencionar aqui um pouco de sua história, que é bastante emocionante. Infelizmente, Reeve sofreu um acidente em 1995, que o deixou tetraplégico. Isso foi algo bem impactante para quem o conhecia como a imagem definitiva do Superman, mas engana-se quem pensa que ele deixou que isso acabasse com a sua vida. Ao longo dos anos, ele se tornou um grande ativista em prol das pessoas com deficiência, palestrou sobre o tema em diversos lugares e escreveu livros. No que diz respeito à atuação, um dos momentos mais marcantes é quando ele retorna em um episódio da série Smallville, onde ele interpretou o personagem Dr. Swan. Cara, isso foi muito legal, porque foi basicamente um encontro de dois atores de Superman, só que de diferentes gerações. Outro momento muito marcante do ator aconteceu no Oscar de 1996, um ano após esse acidente. Foi um momento tão intenso que a plateia aplaudiu o cara por 1 minuto inteiro. Thank you very much. Infelizmente eu não posso deixar o vídeo inteiro aqui por questões de direitos autorais. Mas pesquisem aí no YouTube após esse vídeo, Christopher Reeve, Oscar de 1996. Vejam que momento lindo, cara. É impressionante. Infelizmente, Reeve morreu aos 54 anos em 2004, mas deixou um legado eterno para todos os fãs. Eu dei essa volta inteira para falar do trabalho do ator como Superman, porque de fato, mesmo sendo um filme que é mais velho do que eu, para quem não sabe, eu sou de 1989, e mesmo eu assistindo esse negócio 47 anos depois do seu lançamento, eu consegui aceitar tranquilamente que esse cara aqui é o Superman. Seja pela maneira como ele foi escrito no roteiro do filme, ou seja pela atuação brilhante de Reeve. Nesse quesito, Superman, o filme de 1978, sobreviveu ao teste do tempo. Outro ponto que merece destaque é a icônica trilha sonora do tema do Superman. Que saudades que eu tenho quando a indústria dos cinemas se preocupava em criar trilhas sonoras únicas para os seus filmes. Mas, novamente, eu não posso colocar essa trilha aqui, pois isso faria o YouTube jogar uma criptonita no alcance deste vídeo. Por falar em alcance, esse é o momento em que eu lembro você que está assistindo esse vídeo de deixar o seu like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Queria aproveitar também para agradecer vocês pelo ótimo alcance que teve no último vídeo que eu postei, falando sobre o filme do Mortal Kombat de 1995. Eu fiquei muito feliz em ver que vocês gostaram dessa estreia desse novo quadro aqui no canal. E isso com certeza me motiva a continuar produzindo novos conteúdos aqui no YouTube. Começar um canal do zero não é uma tarefa fácil, mas eu acredito de verdade que aos poucos a gente consegue chegar lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma meta de likes para esse vídeo? Que tal começarmos aí com 50 likes? Eu posso contar com você? Aproveitem também e comentem aqui embaixo o que vocês pensam sobre esse filme do Superman. Vocês acham que ele envelheceu bem ou que ele não sobreviveu ao teste do tempo? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia bem respeitosa? Uma das coisas que definitivamente me incomodaram nesse filme são as diversas inserções de cenas de humor, que ao meu ver não casaram com a proposta do filme e ainda por cima descaracterizaram alguns personagens importantes. Vamos começar por Lois Lane, pois algo aqui me chamou bastante a atenção e não no sentido positivo. Frequentemente no filme comecei a ver cenas onde o chefe de Lois corrige a ortografia dela e até em alguns momentos ela demonstra dúvidas sobre como escreve determinadas palavras. Eu digo que isso chamou a minha atenção porque, afinal de contas, ela é uma jornalista. E como eu sempre escutei ao longo dos 4 anos que passei na faculdade, para quem não sabe, eu também me formei em jornalismo, o esperado de um jornalista é que ele seja fluente em seu idioma local. Afinal, a escrita é primordial em qualquer segmento do jornalismo. Como eu não sou um grande conhecedor das HQs do Superman, eu fui pesquisar para saber se isso já era uma característica presente na personagem. E o que eu encontrei é que o filme alterou alguns aspectos de Lois Lane, deixou ela um pouco mais estabanada e também com essa peculiaridade de ter dificuldades em escrever corretamente, diferente das HQs, onde ela era mais centrada. Olha, eu não sei vocês, mas pra mim isso é completamente desnecessário, porque além de não agregar em nada à história, também expõe ao ridículo uma personagem que é extremamente importante para a trama, ainda mais por se tratar do par romântico do herói.
E por falar em par romântico, meu Deus do céu, que arco mal desenvolvido. Não me entendam mal, a amizade de Lois Lane com Clark Kent é muito bem trabalhada. Porém, o mesmo não pode ser dito da relação entre a repórter e o Superman. Afinal, vamos lembrar que até então, ela não sabe da identidade secreta do Clark. O que tivemos até então no filme? A cena do helicóptero, onde Superman salva Lois de se espatifar no chão, e então com isso, ganha uma entrevista exclusiva com o herói. Parabéns, Lois! Essa é a oportunidade de ouro para qualquer jornalista. Bom, o problema é que durante a tal entrevista, Lois não sabia se entrevistava o Superman ou se dava em cima dele. Sério, cara, quando ela fica sabendo sobre a visão de raio-x do Clark, ela simplesmente manda um: "E aí, qual que é a cor da minha calcinha?" Eu senti vergonha alheia assistindo isso, cara. Mas o maior problema dessa parte é que o Superman revela durante a entrevista que a sua visão de raio-x não funciona em estruturas de chumbo. Tipo, é sério, Superman? Vai revelar em uma entrevista que será publicada em um dos maiores jornais dos Estados Unidos uma de suas limitações? Sério mesmo? Eu só vou perdoar porque acredito que nesse momento o Superman deveria se sentir invencível e não imaginava que algum dia apareceria inimigos que pudessem bater de frente com ele. Agora chegou o momento de falarmos de Lex Luthor, o grande vilão desse filme. E olha, não vou me ater aqui a aspectos como a caracterização do personagem, que é conhecido por ser careca, mas que passa o filme inteiro usando peruca. Acredito que nem de longe esse seja o principal problema, quem dera se fosse. O que realmente me incomodou aqui foi o tom pastelão que deram para ele. Sério, cara, o personagem se comporta como aqueles vilões atrapalhados e diz coisas como: "Olha como eu sou vilãozão e veja o tamanho da maldade que eu estou fazendo aqui." Sério, cara, ninguém é mais vilão do que eu aqui. Diferente do que eu falei sobre a caracterização do Superman, que foi excelente, em nenhum momento eu consegui levar a sério esse Lex. E a cada cena dele, a sensação era de vergonha alheia. E o pensamento que me vinha à cabeça era: é sério que esse aqui vai ser o maior rival do personagem ao longo não somente dessa, mas de todas as histórias do Superman? E assim, galera, eu não acho que isso é culpa do ator Gene Hackman, que por sinal é um excelente profissional e fez inúmeros trabalhos relevantes ao longo de sua carreira. Eu verdadeiramente acredito que ele apenas fez o que foi orientado a fazer, e que a culpa disso aqui é única e exclusivamente do roteiro que transformou o vilão em um verdadeiro pateta. Por sinal, todo respeito ao Gene Hackman e ao seu legado, já que recentemente ele também nos deixou. Mas de longe, um dos maiores absurdos do roteiro desse filme é quando Lex Luthor lê a matéria que Lois publicou sobre o Superman. Matéria essa que, por sinal, foi escrita em cima daquela entrevista mencionada anteriormente. Essa reportagem contém algumas informações sobre o Superman, como a sua altura, peso, a limitação de sua visão de raio-x que ele fez o favor de expor naquela entrevista, e também o fato de ele ser um alienígena. Legal, Alfredo, e o que tem de mais nisso? Acontece que por meio disso, o Lex, versão Debiloid, consegue de alguma maneira chegar a uma conclusão. E que conclusão é essa? Se o Superman veio de Krypton, e Krypton explodiu, com certeza existem fragmentos desse planeta rondando pela galáxia. E com certeza, tais fragmentos também caíram na Terra. E por que não? Tais fragmentos devem enfraquecer o Superman. What the fuck is that? Simplesmente colocaram um Deus Ex Machina no roteiro. Para quem não sabe, Deus Ex Machina é um termo usado para simplesmente entregar uma solução fácil para o roteiro, que muitas vezes sequer apresenta um contexto válido. E aí muitos podem dizer: ah, mas todo mundo sabe que a Kryptonita é o ponto fraco do Superman. Sim, de fato, todo mundo sabe disso, só que estamos falando de um filme que visa apresentar um herói para um público geral, que vai muito além do fã. E assim, eu não falo apenas desse filme, mas para qualquer adaptação que exista ou que ainda vai existir. A partir do momento que uma adaptação exija que o público consulte o material original para que somente assim seja possível entender o roteiro, essa adaptação é falha. O que eu sinto em relação a essa cena é que, embora eles tenham conseguido trabalhar diversos aspectos do Superman ao longo do filme, eles não tiveram o devido tempo para explicar melhor como funciona a fraqueza do personagem, tendo que apelar para um simples Deus Ex Machina. Uma saída fácil
e pouco criativa. Olha, diante de todos os acertos e deslizes que esse filme possui, eu posso dizer que Superman, de 1978, é uma obra que caminhou e tropeçou ao longo dos anos, mas que conseguiu ainda se manter de pé e alcançar a linha de chegada. Eu fiquei muito satisfeito com essa versão do Superman, que para mim é bastante fiel a tudo que eu escutei sobre o herói ao longo dos anos. Acho que todos os seus valores, motivações e conceitos, com exceção da Kryptonita, são muito bem detalhados no filme, deixando o caminho livre para as demais sequências. Que Superman definitivamente não é o meu herói favorito, mas isso não quer dizer que eu não entenda a importância que esse personagem possui na cultura pop como um todo. Quer dizer, tenho essa consciência nos dias de hoje, já que durante muito tempo na minha vida eu negligenciei muitas coisas do personagem. A minha ideia é assistir a todos os filmes do Superman e entender o que isso representou para sua época, ao mesmo tempo que analiso se essas produções ainda mantêm um padrão de qualidade aceitável para os dias de hoje. Afinal de contas, essa é a proposta do quadro Envelheceu Bem aqui do Spider Bunker. E vale ressaltar que gravo esse vídeo em 2025, um ano bastante emblemático para o super-herói em questão. Afinal de contas, tivemos há pouco tempo o lançamento de Superman Legacy, lançado e dirigido pelo cineasta James Gunn, e que também representa um novo começo da DC para os cinemas. Contudo, hoje eu quero voltar para 1980, data em que foi lançada a primeira edição de Superman 2, dirigida pelo cineasta Richard Lester. E sim, eu disse a primeira, porque hoje em dia esse filme possui dois cortes, sendo esse que eu acabei de mencionar e um segundo que foi dirigido por Richard Donner, diretor do primeiro filme de 1978. Essa segunda versão só foi lançada em 2006 e eu vou falar mais sobre isso no decorrer deste vídeo. Porque sim, eu assisti tanto a versão de 1980 quanto a de 2006 para poder fazer este vídeo para vocês. E para falarmos de Superman 2, eu convidei o meu grande camarada Bruno Andreotti, editor-chefe do site Quadrinheiro e também hoster do podcast Papo Quadrinheiro, do qual também já tive o prazer de participar algumas vezes. O Bruno é um grande fã do Superman e cresceu assistindo esses filmes, e quando eu fiz o meu primeiro vídeo a gente conversou bastante sobre o tema. Então nada mais justo do que chamar ele para termos essa conversa aqui também. Bom, obrigado Alfredo aí pelo convite de poder falar aqui de Superman 2, né, aqui no Spider Bunker. Então, estou muito agradecido pelo convite. Eu sou Bruno Andreotti, sou doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sou editor-chefe do site Quadrinheiros. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre Superman 2, né? Então, antes de mais nada, é bom que se diga que hoje em dia a gente tem duas versões de Superman 2, né? A gente tem uma feita pelo Richard Lester, né, que foi ao cinema em 1980, né, os produtores dos filmes, eles brigaram com o Richard Donner, né, e aí contrataram o Lester, chamaram o Lester para finalizar a produção com 75% da filmagem, né, que então já estava pronto, saiu esse corte de 80, que é o que a gente viu na época, e em 2006 saiu, né, finalmente o corte do Richard Donner, né, que seria o corte original. Não sei, né, porque é óbvio que o cara não ia conseguir dirigir o filme tal como ele teria feito na década de 80. De qualquer forma, a gente tem essas duas versões, né? Sem mais delongas, sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. Vamos descobrir se Superman 2 envelheceu bem. Superman 2. A aventura continua. Se o primeiro filme de 78 tinha como objetivo apresentar as origens e principais conceitos do personagem, o segundo traz um ambiente onde todos já estão acostumados com a presença do herói e busca se aprofundar no lado mais pessoal do Superman. Isso porque aqui temos aquele tão conhecido dilema que quase todo super-herói encara, que é o de se sacrificar pelo bem de todos, mas de também se perguntar se ele também não tem o direito de viver a sua vida, chegando até mesmo a abrir mão de seus superpoderes em dado momento da trama. Não entendam isso de maneira errada. Superman ou Clark Kent não mede esforço para fazer o que é preciso, só que aqui o seu ponto seguro é melhor desenvolvido, que neste caso é a Lois Lane, que até este momento ainda desconhece a verdadeira identidade do herói salvador. E olha, no meu primeiro vídeo eu critiquei bastante o desenvolvimento da relação entre o Superman e a Lois,
Mas neste segundo filme, felizmente as coisas melhoraram e muito. Eu finalmente consegui enxergar nessa Lois Lane a personagem que sempre foi descrita nas histórias do Superman, que é uma repórter destemida e inteligente. Além disso, aqui vemos ela ligando os pontos e chegando à conclusão de que Clark Kent é o Superman, algo que é de bastante importância para a trama deste segundo filme. Só que existe uma diferença significativa na maneira como isso ocorre em ambas as versões do filme. Falarei sobre isso mais para frente. Um outro que eu critiquei bastante foi o Lex Luthor. E aqui no segundo filme, ele não teve muitas melhoras. Realmente não me agrada essa personalidade de vilão pastelão que deram para o Lex Luthor nestes filmes. O que para mim vai contra a ameaça que esse personagem representa para o Superman. Existe um contraste bastante interessante entre o herói e o vilão, onde um representaria a força, enquanto que outro seria o cérebro. E Lex seria aquele típico vilão que faz o mal achando que está fazendo o bem, pois ele enxerga no Superman uma ameaça em potencial, já que com sua força ele poderia fazer todos os habitantes da Terra se submeterem a ele com bastante facilidade. E até que existe uma lógica neste temor do Lex. Basta vermos histórias alternativas que saíram anos depois, como Injustice, onde o Superman simplesmente surta e se transforma em um dos mais ameaçadores inimigos da humanidade. E a parte mais curiosa é que nessas histórias o Lex Luthor ele sempre é um dos principais aliados dos heróis. Só que embora eu acredite que Lex Luthor tenha um ponto, eu não estou do lado dele, viu? Ele é aquele típico personagem que acredita que os fins justificam os meios e está disposto a ultrapassar qualquer limite moral ou ético para alcançar os seus objetivos. Contudo, não tem como negar, é um baita de um vilão, que aqui nesses filmes foi limitado por um senso de humor que definitivamente não combina com o personagem. A mente aguçada de Lex Luthor, a sensatez de Lex Luthor, toda a orientação de Lex Luthor, os conselhos proveitosos de Lex Luthor. E depois de ver a excelente versão do Lex Luthor no Superman do James Gunn, interpretada pelo Nicholas Hoult, fica difícil engolir esse Lex dos primeiros filmes. Felizmente, apesar de ter uma grande importância na narrativa, Lex não é o principal vilão deste filme. Aqui o grande inimigo a ser combatido é o General Zod. Você é a quem chamam presidente? Sou eu. Levante-se perante Zod. Agora, ajoelhe-se perante Zod. Bom, quando eu fiz o vídeo do filme de 78, eu assisti a versão estendida que está disponível na HBO Max. E lá já havia visto Zod e seus lacaios logo na introdução, quando eles são julgados e banidos para a Zona Fantasma. Então meio que já era esperado que o vilão seria trabalhado nessa sequência. Falando especificamente do universo desses filmes, Zod aparentemente foi o primeiro inimigo a de fato bater de frente com a força do Superman. Esse sim passa uma vibe esperada de um vilão, e fica muito evidente a ameaça que ele representa. A sensação que eu tive assistindo Superman 2, independentemente da versão, é que ele é um aprimoramento do que foi visto em seu antecessor. O primeiro filme marcou a primeira vez que o herói voou nas telas do cinema, e ainda em 1978 provou que o gênero de super-heróis tinha potencial para ser algo que ia além das histórias em quadrinhos. Já o segundo filme ajudou a pavimentar conceitos que também seriam de grande importância para os blockbusters que temos hoje em dia, como por exemplo, retratar o lado humano de um super-herói, a maneira como ele lida com as escolhas de ser o super-herói que o mundo precisa, ou simplesmente largar tudo e buscar a sua felicidade pessoal. Mesmo se tratando de criaturas sobre-humanas, todos esses fatores humanizam esses personagens e criam um vínculo de proximidade com o espectador. E mais uma vez eu preciso destacar um excelente trabalho do Christopher Reeve no papel de Superman. O cara não só interpretou o personagem, como também encarnou ele de uma maneira assustadoramente eficiente. E como estou falando de humanização do personagem, faço aqui o paralelo com o recém-lançado Superman Legacy de James Gunn, que uma das coisas que mais me fez gostar deste novo filme foi justamente esse lado humano do personagem. A diferença é que nessa leitura de 2025, temos um personagem adaptado para os padrões dessa geração, como o herói sofrendo influências positivas e negativas de coisas que são comuns nos dias de hoje, entre elas rede social e a tal cultura do cancelamento. No caso de Superman 2, também temos uma visão de um personagem adaptado para o que era comum em 1980, um período onde a internet ainda era um sistema restrito para instituições militares.
Então, as pessoas não viviam 100% do seu tempo conectadas, como é hoje em dia, e os jornais físicos ainda eram o meio de comunicação mais eficiente. E isso afeta diretamente a perspectiva de como as pessoas enxergam o Superman, pois não é como se sempre fosse ter uma pessoa para filmar o herói em ação sempre que ele fosse salvar alguém, e que minutos depois esse vídeo estaria acessível para todos. Aqui no máximo era uma foto, caso algum fotógrafo profissional estivesse presente. De resto, tudo que se sabe sobre o herói é transmitido pelo boca a boca de quem estava no local ou pelas matérias escritas em jornal. O que quero dizer com tudo isso é que cada versão é um produto de sua época. Não tem nada a ver com envelhecer bem ou não, mas sim de entender o contexto histórico para poder aproveitar melhor o material. É muito legal o trabalho que James Gunn fez com Superman, em colocar ele dentro de um mundo mais atualizado. Mas também é bacana termos acesso a esses filmes antigos, principalmente para os que querem simplesmente curtir uma aventura clássica do azulão. Superman 2 não só envelheceu bem, como também é um filme obrigatório para ser utilizado como base em qualquer produção de filme de super-herói. Mas quais que seriam os maiores destaques desse filme? Vamos deixar que o Bruno fale um pouquinho sobre isso. No filme, eu acho que as duas versões, tanto a do Lester quanto a do Donner, né? O ponto principal, eu acho, da questão é o conflito entre as responsabilidades do Superman, né? E o Superman humano, né? Ou ele fica com a Lois, ou ele tem os deveres para com o mundo, né? É claro que na versão do Lester, aquilo fica com um tom muito mais leve, né? Muito mais romântico, muito mais interessante até, eu diria, e na versão do Donner, né, fica, digamos assim, ela tem uma gravidade um pouco maior, né? A versão do Donner, ela é mais séria, ela é mais sisuda, né? Tem um peso maior, né? Inclusive na versão do Lester, né, assim, não tem, assim, ele toma a decisão, é divertido ali pela mãe, mas na decisão do Donner tem um peso, né? O Jor-El ali, até porque ele aparece, né, não aparece na versão do Lester, o Jor-El ele enfatiza muito, né? Ele diz, olha, não vai ter retorno e tal, é muito mais grave, né? Mas de qualquer forma, eu acho que esse é um conflito interessante, né? Acho que esse é o grande diferencial do filme. Tem a parte de ação, claro, ali com os kryptonianos, que é legal, né? Talvez Superman 1 e 2 sejam os melhores filmes, né, com a quadrilogia Christopher Reeve. Depois do 3 e do 4 já fica meio qualquer coisa, né? Mas eu acho que essa é a parte interessante, é isso que eu sempre gostei, né, quando eu vi esse filme, essa relação assim, dele não poder abandonar as responsabilidades dele, né? Então esse é o principal, né? E aí tem uma coisa particularmente que eu gosto, né, que é aquela cena em que ele chega naquele restaurante de estrada e apanha, né, na primeira vez, e ao final ele volta, né, para dar uma lição no cara já com os poderes recuperados. É uma coisa que eu sempre gostei desde criança aí no filme, então eu acho que isso é o que o filme tem de maior destaque, né? Acho que ainda hoje, acho que de maneira geral, se você for ver, eu acho que tanto a versão do Donner, tudo bem, a versão do Donner de 2006, mas tanto essa versão de 80, eu acho que eles envelheceram melhor do que o Superman 1, né? Porque o Superman 1, ele é um Superman, eu acho que ele é rachado, né? Eu acho o Superman 1, aquela primeira parte dele, até ele chegar em Metrópolis, eu acho ele perfeito, eu acho que ele vale até os dias de hoje, não envelheceu um dia, assisto de boa. Depois quando começa aquela história lá do plano mirabolante do Lex Luthor, eu já acho que fica um pouco datado, né? Então, sobre certos aspectos, eu acho que o Superman 2, ele, para os padrões atuais, eu acho que é melhor do que o Superman 1, claro, dentro desses parâmetros que eu falei, né? Claro que eu acho que o Superman 1 ainda é insuperável, tal, mas sem dúvida forma aí o 1 e o 2 formam um conjunto interessante, né? Agora chegou a hora de nos aprofundarmos em quais que são as diferenças que existem entre as versões do Richard Lester e do Richard Donner. Mas antes disso, está curtindo o vídeo? Então deixe o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e também ative os sininhos de notificação, pois isso me incentiva demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o Spider Bunker. Gostaria de lembrar vocês de também clicarem nos botões hypar ou valeu demais, caso eles estejam disponíveis, pois isso também me ajuda no alcance do vídeo. Além disso, eu também ativei o clube de membros do Spider Bunker, e por um valor bastante simbólico, você poderá ter acesso a emojis exclusivos, seu nome nos créditos de cada vídeo, acesso aos conteúdos com até 24 horas de antecedência e também acesso a um servidor do Discord, no qual você terá um contato mais direto comigo e poderá me ajudar a decidir temas de futuros vídeos do canal. Reitero que, embora essas ajudas possam garantir a longevidade do canal, elas não são obrigatórias, e a sua audiência e participação nos comentários já é uma ajuda e tanto.
Recados dados, vamos seguir com o vídeo. Como muitos de vocês sabem, atualmente temos duas versões do mesmo filme, e eu não estaria enfatizando tanto isso se realmente não houvesse diferenças significativas de uma para a outra. O Bruno já havia mencionado isso, mas o que aconteceu foi o seguinte: na época, a intenção era que o primeiro filme e o segundo fossem filmados simultaneamente. Richard Donner seria o responsável pela direção de ambos os projetos, só que devido a conflitos internos com os produtores, ele acabou sendo demitido. Pelo que eu pude entender, a essa altura do campeonato ele já havia finalizado o corte do primeiro filme, enquanto que o segundo estava com cerca de 70% pronto. Com isso, Richard Lester foi contratado para finalizar a sequência de Superman. Só que muito mais do que terminar o trabalho iniciado por Donner, Lester resolveu alterar várias coisas que já estavam prontas, dando um tom completamente diferente para o filme. O resultado foi que essa versão de 1980 saiu com um tom mais cômico e leve, diferente da perspectiva que Donner queria dar para o filme. Apesar de ter sido bem recebida pela crítica especializada e pelo público, ficou aquela curiosidade de como o filme teria ficado caso Donner tivesse se mantido no projeto, e com o passar dos anos, muitos fãs começaram a encabeçar campanhas para que a visão de Donner fosse disponibilizada para todos. Parecia algo impossível, mas 26 anos depois do lançamento original de Superman, chegou ao público o tão famoso Donner Cut, que seria, entre muitas aspas, a versão original do filme. Cá entre nós, sabíamos que seria impossível depois de muito tempo fazer algo 100% fiel ao que ele planejava em 1980, mas é dito que ele aproveitou ao máximo o material disponível e complementou o que faltou com cenas filmadas por Lester. Hoje, ambas as versões podem ser conferidas na HBO Max, o que é excelente. Mas afinal de contas, qual que é a melhor versão e qual que deve ser assistida? Olha, não existe uma resposta exata para essa pergunta. A minha recomendação é: assista as duas versões e tire suas próprias conclusões. Mas isso não quer dizer que eu não tenha a minha preferência. Vou listar agora as principais diferenças que existem de uma versão para outra e no final falarei qual que me agradou mais. E por mais que sejam produções antigas, deixo aqui o aviso de que a partir deste momento o vídeo estará repleto de spoilers, tanto de uma versão quanto de outra. Como eu já havia dito, a primeira diferença fica por conta do tom. A versão de Lester é mais leve e até mesmo cômica em diversos momentos, enquanto que o corte de Donner traz uma pegada mais séria, evidenciando bem as consequências das escolhas do Superman. Mas eu preciso, porque ela é tudo que eu quero na vida. E ela sente o mesmo por você? Sim. Por exemplo, quando o herói decide abrir mão de seus superpoderes, a IA, em forma de Jor-El, deixa bastante claro que essa é uma escolha sem volta. No corte de Donner, quando Superman retorna para a Fortaleza da Solidão para obter seus poderes de volta, fica evidenciado o sacrifício da inteligência artificial que assume a forma de Jor-El, evidenciando que a partir daquele momento, o herói nunca mais poderá conversar com seu pai biológico. My son. O que mais uma vez destaca toda essa temática de escolhas e consequências que tanto é explorado em Superman 2. Diferente da versão de Lester, que dá a entender que ele pode fazer isso e reverter sempre que quiser. Aliás, a própria participação de Jor-El já é uma diferença, uma vez que o personagem não está presente na versão do Lester. Ah, meu filho. Você tem certeza? Vamos voltar agora para o começo do filme.
pois aqui temos uma diferença considerável. No corte de Lester, a história se inicia com Superman impedindo um grupo de bandidos de explodir uma bomba de hidrogênio na Torre Eiffel, ao mesmo tempo que também salva a Lois Lane que estava no local. Superman arremessa a tal bomba para o espaço, e a explosão liberta Zod e seus lacaios da Zona Fantasma. Na versão de Donner, esse começo é bem diferente. Aqui vemos a cena inicial do julgamento de Zod, ministrada por Jor-El, tal como acontece na versão estendida do primeiro filme. Depois disso, descobrimos que o míssil nuclear que o Superman lançou para o espaço no final do primeiro filme foi o que libertou Zod e seus capangas da prisão. Também temos mudanças na forma como Lois passa a suspeitar que Clark Kent é o Superman. Na edição de Donner, a repórter pega uma foto do Superman e desenha um óculos por cima dele. Depois disso, ela confronta Clark e salta da janela do prédio que trabalha, crente que o Clark viraria o Superman e salvaria ela. Lois, what are you doing? You wouldn't let me die, Superman. Neste primeiro momento, Clark consegue salvar a jovem sem revelar a sua identidade, convencendo-a previamente de que ele não é o Superman. Só que mais tarde, ela retorna sua desconfiança após perceber que Clark Kent não estava presente no momento em que Superman apareceu para salvar um garoto lá nas cataratas de Niagara. No quarto de um hotel, ela saca uma suposta arma de fogo e atira no Clark Kent, fazendo ele admitir para Lois que era de fato o Superman. Só depois que ela atirou e que o Clark falou para ela, foi que ela revelou que na verdade atirou nele com uma arma de festim. Já na versão do Lester, Lois só passa a desconfiar de Clark lá nas cataratas do Niagara, também por ver ele sem óculos e por perceber que ele não estava presente quando Superman salvou o garoto naquele local. Aqui ela se joga nas águas na certeza de que Clark irá se transformar no herói de capa e salvar a vida dela. Se eu estiver certa, você se transformará no Super-Homem. Agora, se estiver errada, você terá uma história formidável nas mãos. Adeusinho, Clark. Clark consegue improvisar o salvamento da repórter sem revelar sua identidade, mas no quarto do hotel ele tropeça e suas mãos vão de encontro com a brasa de uma lareira eletrônica. Lois corre desesperada achando que Clark havia se machucado, mas quando nota que as mãos dele sequer ficaram quentes, Clark não tem outra escolha a não ser revelar a sua identidade. Deixa eu ver sua mão. Já passou lá, já. Deixa eu ver sua mão. Você é um Super-Homem. Lógico que é isso, não seja... Eu sinto muito. Bom, daí para frente, ambas as versões seguem uma estrutura bastante semelhante, tirando o fato do tom mais cômico da edição do Lester e da pegada mais séria do corte do Donner. E aí teremos uma diferença importante no final do filme. E bem, vamos conversar sobre isso. No filme de 1980, Lois Lane entende que não pode ficar com Clark,
pois seria egoísmo da parte dela exigir que o Superman voltasse a sua atenção para ela, enquanto que o mundo inteiro precisaria dele. Clark então dá um beijo hipnótico nela, que apaga sua memória e faz ela esquecer da identidade secreta do Superman. Puxa, Lois, você está bem? O que foi que houve, hein? Lois, o que houve, Lois? Luin, eu não sei não, ela não está bem não. Eu vou pegar um pouco d'água para ela. Você precisa parar de se aborrecer quando o nome dele é mencionado. Poxa, ninguém espera que você seja o que não é. E é melhor você se lembrar que eu admiro você também. Verdade? Claro, especialmente se me pagar um hambúrguer. O beijo hipnótico é algo que já marcou presença nos quadrinhos do herói, mas que com o tempo foi deixado de lado, fazendo com que muitos esquecessem que o personagem possui essa habilidade. E olha, sendo bem sincero, eu prefiro esse final da versão do Lester do que o que foi feito no corte do Donner. Vamos lá, na versão de 2006, tudo acontece de maneira parecida, mas no lugar de apagar a memória de Lois com um beijo, Clark usa um recurso que ele já havia utilizado no final do primeiro filme, que é o de voar rapidamente ao redor da Terra para que ela gire ao contrário e crie um efeito de volta no tempo. Quando eu fiz o vídeo do primeiro filme, alguns me questionaram de eu não ter comentado sobre essa cena, que segundo o que me disseram, é uma das coisas mais debatidas sobre esse filme. Eu juro que não vi nenhum problema nisso daí, pois considero que é algo perfeitamente cabível para um herói como Superman. O próprio Jor-El havia dito que ele tinha capacidade para fazer isso, mas que não o aconselhava a fazer, pois é muito perigoso mexer com o tempo. Contudo, me incomodou o fato de que aqui ele repetiu isso novamente. Não é o fato de ele poder ou não fazer, mas sim porque me pareceu que virou uma espécie de saída fácil, sabe? Ao qual ele vai sempre recorrer sempre que der ruim. Sem contar a falta de criatividade narrativa de terminar um filme da exata mesma maneira que seu antecessor. Claro, aqui na versão do Richard Donner, já que na versão do Lester ele usou o beijo hipnótico. Ambas as versões possuem pontos bastante interessantes. Acredito que ambas devem ser assistidas, mas devido a esse final, a versão original de 1980 acabou me agradando muito mais. E para complementar tudo isso, eu vou chamar novamente o Bruno para dizer quais são as ressalvas dele em relação a Superman 2. Eu acho que algumas coisas hoje em dia já não tem mais espaço, né? Do tipo, assim, a motivação do Zod, né? Assim, claro, no filme do Donner aquilo fica mais pesado porque é retomado naquela cena do Superman que mostra, né, o Jor-El condenando, né, o trio ali de kryptonianos, né, capitaneado pelo General Zod. Então, como ele mostra isso, então aquela coisa dele ir para a Terra tem um peso maior porque isso é retomado. Então, talvez aquela coisa, vou dominar o mundo, não fica tão boba, né? Na versão do Lester aquilo fica meio jogado, fica assim, eu quero dominar o mundo por dominar o mundo. Então talvez esse ponto tenha ficado um pouco datado, né? Eu acho também que a parte, talvez uma parte também que a gente possa dizer que é datada, né? É aquela coisa na versão do Lester, o beijo, né? Na Lois Lane que meio que apaga a memória dela, meio sem explicação ali, né? Na versão do Donner ele opta ao final por fazer de novo aquele recurso dele girar, né, dele viajar no tempo, que era um poder, né? O pessoal estranha muito essa questão da viagem no tempo, tanto do Superman quanto do Superman 2, mas vamos lembrar que pro Superman da Era de Prata, né, o viajar no tempo era comum, era quase tão comum quanto ele, sei lá, utilizar a visão de calor, né? Então talvez esses aspectos tenham sido datados, mas eu repito, né, eu acho que ele é um filme que envelheceu muito bem, né, especialmente a versão do Richard Lester. Pode parecer uma heresia que eu estou falando, mas a versão do Lester eu acho que envelheceu melhor, até porque, como eu falei, né, do Donner não tem como a gente olhar para a versão de 2006 e dizer assim, essa é a versão que eu teria visto no cinema caso o Donner permanecesse como diretor na produção. Não dá para dizer isso porque, né, ele voltou ali anos depois, fez o que pôde com os arquivos e tal. Então,
Eu acho que é por aí, mas eu acho que tanto 1.2 ainda continuam sendo, né, uns filmes muito bons do Superman, que pese aí o Superman 2025 tenha sido bom, mas eu acho que ainda eles seguem paradigmáticos, né? E agora chegou o momento de descobrirmos se Superman 3 e 4 são tão ruins quanto dizem. Mas claro, isso é um trabalho para um outro vídeo. Enquanto isso, comentem aqui embaixo quais outros filmes clássicos vocês querem que eu abordem aqui no Spider Bunker. Vou aproveitar também e deixar aqui do lado o vídeo que eu fiz sobre o Batman do Tim Burton. Outro que eu também estou devendo fazer uma sequência, e quem sabe isso não acontece muito em breve. Mas por hora, eu aguardo vocês em uma próxima oportunidade.